Este é o Bode na Sala, o podcast da família empresária. Neste episódio número 15, Hélder de Azevedo apresenta a terceira dimensão social da longevidade, papéis. Segundo nossas pesquisas, a definição e distribuição de papéis entre os familiares é um verdadeiro bode na sala. Entenda o porquê. Fique conosco e desfrute deste podcast de conceito inovador. Em minha experiência como conselheiro e como consultor de empresas de família, observo que existe uma grande dificuldade, ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade, em se definir os papéis entre o papel do sócio e o papel dos gestores na empresa. Papéis é a terceira das 5 dimensões sociais da longevidade, parte da metodologia do Instituto Empresa de Família. Em se tratando de empresas de família, é sempre importante ter em mente as duas entidades, a família empresária e a empresa de família. Essas duas entidades, ainda que obviamente distintas, elas estão interligadas fortemente e trocam experiências e influências de uma à outra. A questão dos papéis se torna muito relevante em empresas especialmente multifamiliares ou naquelas em que já existam mais de uma geração atuando na empresa ou como herdeiras, ou sucessoras. Em toda empresa, o papel do sócio e o papel do gestor é distinto, mas naturalmente nas empresas de família, muitas vezes por ser a mesma pessoa, o sócio e eventualmente um gestor, enfim, um profissional da empresa, podem acontecer aí uma abertura de uma porta perigosa, onde o familiar, exercendo o seu poder, seja de direito ou mesmo aquele percebido pelos colegas na empresa, acaba por direcionar a empresa talvez para fazer atividades que a distanciem daquele caminho desenhado para a sua perenidade. Como que a gente resolve este problema? Nós fomos buscar na filosofia, dentro do estudo da teoria da agência, no trabalho de um canadense chamado Douglas Browning, uma visão filosófica da definição do principal, acionista, dono de cotas, etc., do agente, que é o gestor contratado, seja ele mesmo ou não, ou algum familiar, para conduzir a empresa. Na visão filosófica da teoria da agência aparece o conceito de locus, o local ou o ambiente onde determinadas decisões devem ser tomadas. O Dr. Douglas Browning definiu o principal como esse locus, como esse ambiente, como esse conjunto de pessoas que tomam a decisão ou as decisões da sociedade, definindo como agente esse locus, essas pessoas, esse ambiente onde se executam as ações. Pois bem, numa empresa de família, muitas vezes você tem atores nesses dois locus. Então, compreendendo essa separação de locus, e também tendo em mente justamente a questão da família empresária e da empresa de família, é importante que se descrevam claramente os papéis de cada um dos sócios, dos cotistas, para com esta sociedade empresarial. Lá na empresa, muito provavelmente você já tem a descrição de cargos e salários, mas é fundamental que na sociedade empresária se descreva os papéis dos cotistas. É muito importante também lembrar, uma empresa precisa de uma estratégia, a estratégia deriva a estrutura que aquela empresa precisa ter, e é dessa estrutura que nós vamos definir os papéis de cada um para, por fim,
distribuir esses papéis. Então a nossa recomendação é essa, entendendo o locus de decisão versus o locus de ação, entendendo a diferença entre sociedade e gestão empresarial, definir claramente num documento, após um debate adequado, muito provavelmente no ambiente familiar ou multifamiliar, talvez com a ajuda de terceiros, mas daí documentar e começar a atuar em cima deste documento. Conheça mais sobre papéis, sobre os outros pilares das 5 dimensões sociais da longevidade e as demais ferramentas do Instituto Empresa de Família, ferramentas essas que te apoiarão a conduzir a sua empresa rumo à longevidade. Visite o nosso site, siga-nos na rede social de sua preferência. Uma excelente jornada, seguimos juntos. Até breve. Gostou deste episódio do Bode na Sala? Então marque-o já nos seus favoritos. Assim fica mais fácil retornar a ele, seja em caso de dúvidas ou para compartilhar. Estamos presentes nas principais plataformas de streaming. Avise aos seus amigos e parentes. Aproveite e escute os episódios anteriores. Tudo isso para você não perder justamente aquele episódio que teve ou terá exatamente a ideia para resolver o problema que mais te atormenta. Até o nosso próximo episódio.